No dia 20 de abril, além da lua nova, a gente tem o primeiro eclipse de 2023 acontecendo no finalzinho do eixo Áries-Libra. E aí, será que seremos afetados por esse movimento astrológico? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais essa energia hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com pessoas e amigos que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E se você não assistiu o vídeo da alunação, falando de toda a fase que vai acontecer mais uma vez no signo de Áries, dá uma parada e assiste, porque é preciso entender todo o processo que vai ser desenhado com esse eclipse e também com o eclipse do dia 5 de maio, que vai ser uma lua cheia. O eclipse, lembrando sempre, para a astrologia, ele tem um certo sentido simbólico, porque é o momento que há uma inversão de luz e sombra no planeta. A gente perde um pouco da visibilidade. Numa lua nova, a gente já tem uma certa dificuldade porque a lua não está visível no céu e a gente perde o referencial. Então, do eclipse também ocorre isso, Ocorre essa sensação, e aqui a gente tem uma intensificação disso. Então, durante o período em que o eclipse está acontecendo, é comum a gente ter a sensação de não estar vendo as coisas, o que a gente está deixando passar e não está enxergando direito. Aí é bom lembrar que, por mais poderoso que o eclipse possa ser, a gente já viveu vários, Quem tem acima de 30 já passou por mais de 100 eclipses e está aí firme e forte, seguindo a sua vida. Então não tem nada de fim do mundo, essas coisas todas que o pessoal fala pela internet, não, mas tem um certo sentido simbólico que a gente precisa compreender melhor. Vai acontecer no eixo Áries-Libra, então a gente precisa entender a parte do eu e do outro, Como eu já falei várias vezes, esse polo aí, ele é conflituoso porque muitas vezes a gente quer puxar para a gente e a balança pende para o outro, ou vice-versa. Então há um esforço para a gente equilibrar. Só que além disso, é o grau final, o chamado grau anarético, o último grau de um signo e que já começa a ter a coloração do próximo signo. Então, portanto, a gente tem que considerar as energias de Áries, que é o pioneirismo, a coragem, a ousadia, buscar a independência, buscar realizar aquilo que o eu quer e balancear com o que está no outro extremo, que é o outro. A satisfação do outro, o equilibrar essas duas polaridades, mas também trazer a questão do sustento, da sobrevivência, do senso de realidade, da praticidade, da objetividade do signo de Touro. E ainda aquele polo, o polo que foi muito trabalhado pelos eclipses em 2022, de Touro e Escorpião, que fala de perdas e ganhos, ganhos e perdas, Segurança material, porque o Touro é um signo voltado para a materialidade, e o Escorpião fala sobre transformação a partir de crises que podem ser desencadeadas através de perdas. Então a gente precisa considerar essas 4 energias durante esse eclipse, mas principalmente a energia de Áries-Libra, que também vai ser trabalhada nos eclipses de 2023. O que vai acontecer? O eclipse inicia para a gente aqui no Brasil por volta das 22h34 do horário de Brasília e tem o auge às 1h16 da manhã. Esse eclipse é um eclipse solar total, ou seja, a luz do Sol vai ser obstruída momentaneamente pela Lua, vai existir um alinhamento, que já existe esse alinhamento em épocas de lua nova, mas um alinhamento perfeito é o que causa um eclipse. Então há uma obstrução de luz, forma-se uma espécie de um cone de sombra e esse cone é projetado em algum local do globo. Ainda tem um detalhe, esse eclipse é chamado de híbrido. O que quer dizer que, dependendo de onde a gente estiver, a gente vai ver um eclipse total, que vai ser bem ali no ponto onde vai passar esse cone, uma espécie de foco, mas também quem estiver mais afastado vai ter a sensação de um eclipse parcial, que não encobre totalmente
a luz do Sol. Esse eclipse não será visível para nós aqui do Brasil. Eu vou mostrar junto com a mandala para vocês verem aquele gráfico mostrando onde as sombras vão tocar, né, quais os pontos e aonde esse eclipse vai estar visível, que é a Oceania, Austrália, partes ali da Índia, da Antártida. Então para a gente aqui não vai ser possível. E ele não toca o Brasil, a sombra do eclipse não vai passar pelo nosso país, mas ainda seremos indiretamente impactados pelo aspecto que o Sol e Lua vão fazer com o Marte do Brasil, mas eu vou mostrar isso também na mandala. Nesse tipo de eclipse, a gente trabalha com 9 meses antes e 9 meses depois, né? Então o total é de cerca de 18 meses, onde há um início, né, uma intensificação da energia à medida que aproxima, principalmente 2 dias, 3 dias antes, em diante, né, a partir do auge do dia 20, mais 2, 3 dias, porém o efeito dura por mais 9 meses. A gente vê essas consequências. Antes é como se ele estivesse sendo gestado e depois é como ele materializa os resultados. A gente precisa prestar atenção. É um eclipse solar, então, portanto, a gente pode receber a luz do Sol, né? Então a gente pode iluminar muita coisa, receber essa luz, ter uma clareza para iluminar o nosso lado, né? O lado do eu, que é mostrado pelo signo do Áries, mas também o lado da materialidade, que foi muito impactada pelos eclipses de 2022. Então a gente tem que balancear tudo isso e utilizar essas forças positivamente. A gente vai saber a partir do momento que lê a mandala e principalmente ver se os mapas individuais não estão afetados por esse eclipse. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender quais os potenciais e ver também mais detalhes sobre esse eclipse, essa força tão poderosa para a astrologia. Bom, esse então é o mapa do eclipse, está aqui, né? O eclipse solar híbrido, que vai depender muito do posicionamento de quem está assistindo, né? Dentro daquelas localidades que eu falei que o eclipse vai ser visível. Acontecendo no dia 20 de abril, às 1h12 do horário de Brasília, e é também aquela mesma mandala, com as mesmas configurações que a gente viu para a lua nova, né? Uma lua nova começando novamente no signo de Áries, a 29 graus e 50 minutos, bem próximo aqui do nó do norte, né? Em oposição ao nó do sul. Essa posição dos nodos sempre é normal. E aí vamos falar um pouco disso, né? Porque os nodos, a proximidade do Sol e Lua, ou a oposição de Sol e Lua próxima a nodo, geralmente significa eclipse. Mas aqui também a gente tem que dar o sentido de questões de limpeza, né, de energias que podem ser sublimadas durante esse período. E aqui o nó do norte, passando pelo signo de Touro, portanto a cabeça do dragão, mesmo no momento de eclipse, né, que há uma inversão de luz e sombra, né, de forma não só simbólica, porque de fato há uma inversão de luz e sombra, né? A lua vai obstruir a luz solar, então isso não é só simbólico, mas aqui também tem a possibilidade da gente desenvolver essas energias, né? O nó do norte, ou a cabeça do dragão, aponta o que a gente precisa desenvolver. Então, para a gente lidar com esse eclipse, com essa energia forte que vai impactar o mundo, por mais que não passe pelo Brasil, vai impactar o mundo, e vocês vão ver que vai impactar o mapa do Brasil, a gente pode trabalhar essas energias do touro, da materialidade, né, do senso de realidade, como a gente ganha o sustento. Essa coisa que é muito básica para todos nós, né? A gente passa boa parte da nossa vida buscando isso, trabalhando em cima disso. A gente sabe que não é fácil e não tem facilitado. E a gente viu isso ano passado inteiro, com a série de eclipses que pegavam Vênus, que ia acontecer no eixo Touro-Escorpião, falando exatamente dessa segurança material e dessa capacidade da gente desapegar, né, das transformações muitas vezes desencadeadas por perdas. E agora os nodos estão bem aqui conjunto ao eclipse em si, né? E isso precisa ser considerado a partir de agora, por 9 meses, a duração,
mas também durante aí a fase dessa lunação, né? E aí, além disso, a gente tem o Saturno fazendo um sextil, né? Não, vamos pegar o Plutão primeiro. Além disso, a gente tem o Plutão fazendo uma quadratura exata, né? Praticamente exata, 29,50, 0 graus e 19 de Aquário. O Sol e Lua vão ter que lidar com essa energia do Plutão, né? Nós receberemos essa tensão com o Plutão. E ainda é mais coisa oculta, é mais energia no sentido daquilo que precisa ser exposto. O Plutão em Aquário já está mexendo com um monte de coisa, trazendo um monte de coisa à tona, fazendo a gente enxergar um monte de coisa. Aí no momento do eclipse ele está marcado aqui também, né? Um aspecto de tensão, de crescimento dessas energias. É até interessante porque esse momento aqui vai ser a quadratura crescente do Sol e Plutão, né? O momento que o ciclo iniciado lá no dia 18 de janeiro começa a desenvolver. E aí já estou falando aqui porque não tem condição de colocar mais um vídeo falando sobre o dia 20/4, sendo que ainda preciso falar do ingresso do Sol em Touro, que vai acontecer também daqui a pouquinho no mapa aqui. Mas aí voltando ao eclipse, a gente precisa ter essa consciência do que não está bom, do que precisa ser purificado para lidar com essa intensidade dessa energia. Então o eclipse joga o foco naquilo que não presta em nós. Todo mundo que for atingido de um certo grau, né, como a sombra não passa pelo Brasil, então é uma intensidade um pouco menor, mas os mapas ainda podem ser tocados por grau, né, de acordo com a posição do Sol e da Lua. Quem tem planetas bem aqui a 29 graus de Áries vai sentir o efeito. 29 graus, início de Touro, início de Escorpião, fim de Libra, vão sentir esses efeitos. E é preciso fazer esse trabalho de transformação, né, de purga, de limpeza. E aí o Saturno em Peixes também fazendo uma energia forte com essa formação. O Saturno que já está, né, exato com o nodo aqui. Então é muito importante pensar porque essa energia de Saturno com o nodo vai fortalecer muitas vezes essas questões de limpeza, né, de precisar purgar energias no planeta. E o Saturno vem com a incumbência de trazer a gente de volta para a realidade, né? Passando em Peixes, lidando com todos aqueles temas mirabolantes, né? Quando a gente fantasia demais, escapa demais da nossa realidade, aí o Saturno está passando lá e trazendo a gente de volta, fazendo a gente enxergar que é preciso continuar o desenvolvimento, a evolução humana, né, o desenvolvimento da humanidade precisa continuar com um pouco mais de pé no chão. Não é muito que é aquela coisa assim, então não posso fantasiar, eu não devo ter uma religião, uma espiritualidade. Não é nada disso. É simplesmente que coisa faz sentido na sua vida. Porque isso também está afetando aqui o eclipse, né? Faz parte do jogo aqui do eclipse. E aí esses pontos que fazem aspectos com o eclipse também tem, né, a possibilidade de fazer outros aspectos em mapas. Aqui também pega quem está a 0 graus de Aquário, ou próximo aqui, ou finalzinho de Capricórnio, o início de Peixes, né, com o Saturno aqui. Então faz aspecto com o eclipse, também sofre o efeito do eclipse e pode causar outros efeitos, né, outros aspectos no mapa em geral. Aí o Saturno fazendo esse sextil, é muito importante que a gente tenha essa visão, voltar para a realidade, né? Encarar a própria realidade em relação a isso aqui. Então muita gente começa, mas o eclipse, e já vai para o lado místico, já vai para o lado religioso, busca externamente, quando a questão aqui é olhar para o interno, né?
trazer o eixo para dentro, centrar em si e encontrar, receber essa energia, se for o caso, tiver que receber, não adianta tentar fugir. Muitas vezes as pessoas pensam, mas se eu não estiver no local do eclipse, o meu mapa não vai ser afetado. Não, você não vai ter a intensidade maior da sombra passando. Mas se faz aspecto, é muito provável que toque seu mapa e aí você vai receber de um jeito ou de outro essa energia. É intenso quando você está na localidade em que geralmente é do seu nascimento e o eclipse passa por ali ainda tocando pontos do seu mapa. E aí sim é mais intenso, mas aqui é preciso olhar para essa questão, trazer essa questão internamente, parar de projetar em supostos líderes, em supostos movimentos, a nossa crença, a nossa fé. Acreditar somente em si, porque cada um de nós, não importa a nossa posição no mundo, ou a forma como a gente está hierarquicamente, cada um de nós está lidando com a própria carga, com o próprio desenvolvimento, e somos todos seres humanos, todos sujeitos às falhas, a errar. E isso acontece também com os supostos líderes. Enquanto a gente não entender que tem que ser interno, não externo, né? Procura internamente, o mestre interior, todo aquele discurso que todo mundo já ouviu, e continuar, mas é o cara, é o líder, é o não sei o quê. Enfim, a gente está sujeito a se decepcionar, frustrações, né? Que é exatamente isso que o Saturno está trazendo. Com esse choque de realidade, a gente tem a sensação de quebrar a cara. E aí, mais uma vez, trabalhando a energia deste eclipse, e a gente precisa prestar atenção. Esse, então, é um dos mapas do Brasil. Tem algumas variações, o pessoal, alguns colocam o ascendente em peixes, né? Porque o Brasil tem essa vocação para espiritualidade, misticismo, toda essa coisa. Aqui também o ascendente em aquário faz muito sentido, muitos astrólogos concordam, porque é a vocação do Brasil para grandes festas, grandes movimentos, enfim, isso aqui é disputado. Vamos trabalhar com esse mapa por hoje. O Sol a 14 graus, né, de Virgem, né, no dia 7 de setembro, quando foi declarada a independência, então marca aqui, né, a energia virginiana crítica do Brasil, muitas vezes de carências mesmo, né, a síndrome do vira-lata, vamos falar assim. Outro ponto interessante é essa Lua em Gêmeos conjunta a Júpiter, né? Então reforça aquele nosso jeitinho brasileiro de querer levar vantagem, porque o signo de Gêmeos é das trocas, do comércio, mas ele precisa ser benéfico, né? Que é o que o Júpiter está apontando aqui, benéfico para todos os envolvidos. Mas o que acaba acontecendo é que a gente puxa só para o lado dos Gêmeos que quer levar vantagem. É só coisa ruim? Não, aqui também tem um lado que mostra porque o brasileiro dificilmente é um povo que vai seguir, obedecer regras cegamente, né? Porque aqui os Gêmeos, ele busca liberdade, ele é dinâmico, se manifesta das diversas formas, né? Essa lua expansiva, né? Porque com Júpiter, então tudo que acontece aqui tende a tomar grandes proporções, então discussões, tudo isso está aqui. Lá no meio do céu, o escorpião, né? O meio do céu que muitas vezes representa a autoridade do país, o governo, juntamente com o sol. Então a gente tem aí as intensidades, as características, né, explosivas. Aqui também representa muito o militarismo, de certa forma. O Marte a 3 graus. Então, assim, muita coisa poderia ser dita. Aqui também é interessante porque a gente tem o Netuno e Urano conjuntos, né, os dois retrógrados, mostrando o potencial do país, tanto para o progresso quanto para as questões mais sociais. Também essa formação em quadratura com o Plutão em Áries, né, que é o poder oculto aí do país, regente do meio do céu. Então a gente vê que o mapa do Brasil é um mapa muito poderoso, só que como a gente manifesta essas características é que é o problemático. Saturno em Touro, né, a 3 graus, muitas vezes
reforçando essas questões de terra, de agricultura, porque é o touro, e fazendo oposição ao Marte. O Marte aqui, que eu já falei algumas vezes, traz o militarismo, o patriarcado ressentido, esse machismo exacerbado, que é um problema sério da nossa cultura. Então tudo isso aparece, né? A gente pode ler todas essas características do nosso país no mapa e também ver os potenciais energéticos. Agora vamos voltar aqui para o eclipse rapidinho para não tomar muito mais tempo. Então a gente vê que o Sol na faixa de dentro tem o mapa do Brasil e a de fora do eclipse. O Sol e Lua estão aqui a 29 graus de Áries e eles vão fazer uma oposição direta ao Marte, né? Vai ser o auge, porque o Sol já esteve conjunto a esse Marte, né? Mas não no momento de Lua nova e não no momento de eclipse. Apesar de que um dos últimos eclipses, eu não vou lembrar exatamente qual, tocou Marte do Brasil. Então toda vez que esse Marte é mexido, a gente tem vem à tona, né? Como é o Sol aqui trazendo luz, ainda que eclipsado, então faz aquela coisa de revelar as sombras, revelar a escuridão desse Marte, que é uma ação agressiva, intensa, profunda, energética, né? Eletrizante, e que muitas vezes representa as figuras machistas do país, né? A gente tem que lidar, desconstruir na nossa cultura, porque é muito forte e isso impacta todos nós. E o nodo também aqui, ó, fazendo conjunção, nodo sul e o nodo norte oposição ao Marte. Então, momento em que, de fato, há uma entrada de energias kármicas, como vocês gostam de falar, e há também a possibilidade de aliviar isso, né? Isso vem à tona de uma maneira explosiva por conta do momento do eclipse e também porque o Marte é regente do Áries, né? Do signo de Áries, onde está recebendo o eclipse. Então, todo um potencial muito intenso, muito explosivo. O Plutão está aqui, ó, chegando para fazer também uma quadratura, né? Com esse Marte. Não vai chegar a ficar exato, ele daqui a pouco vai retrogradar, mas a gente tem que prestar atenção, porque está aproximando, está trazendo essa revelação. E aí ele faz um sexto com o próprio Plutão do país, que por sua vez também faz essa quadratura, né? O Plutão em trânsito faz essa quadratura com o Marte. Então vai revelar alguma coisa aqui de oculto em relação às ações dos poderes, né, que regem o país. E aí o Saturno tenta salvar, né, jogando a corda, né, tentando ancorar esse Marte nosso com um trígono, um aspecto fluente. Mas a gente precisa ver qual vai ser o resultado disso. Ou seja, a gente tem o Saturno envolvido no eclipse também fazendo aspecto com o Marte e o Plutão também. Então, né, o Saturno que faz também um sextil com Netuno e Urano do mapa do Brasil. Então, o mapa do Brasil vai ser trabalhado em diversos pontos aí nesse eclipse, né? Com a Lua também. Então a gente tem, por mais que a sombra não passe aqui, eu vou dizer até que boa sorte que a sombra não passe por aqui, esse eclipse vai mexer muito com o nosso país. Então vamos lá, vamos ver rapidinho por onde a sombra do eclipse passa, né? Por mais que eu já tenha falado. Aqui no dia 20 de abril, o eclipse solar total, né? O detalhe do eclipse ser híbrido. Então aqui mostra os momentos, não, mas vamos dar uma olhada direto aqui no mapa em que mostra onde a sombra maior e o pontinho, né, onde aqui é mais intenso. Aqui é intenso, mas aqui ainda é mais intenso. Vamos voltar de novo. Então olha lá, toca a Austrália, aquela parte das ilhas ali da Oceania. Então vai ser basicamente esse caminho que a sombra vai fazer, está desenhado aqui no mapa. Então bem afastado de nós, né? Só nessa região aqui, mais austral do planeta. Aqui a gente vê também de uma outra forma, começou o eclipse, o ponto máximo, né? Onde está muito obstruído, forma o cone de sombras, passando por essa parte toda e começa a dissipar.
E aqui falando que o eclipse não será visível para nós, né, em Belo Horizonte, minha localidade, mas no Brasil todo não será visível. Então é isso tudo, né, que a gente precisa considerar para passar pelo eclipse. Eu gosto sempre de lembrar que não é preciso temer nada, mas ter informação, que o medo só existe devido à falta de informação, de conhecimento. E quanto mais a gente entender, menos medo a gente vai sentir. Seremos afetados de forma menos intensa, por assim dizer, mas vários pontos do nosso país, né, do mapa do Brasil, vão ser tocados, e isso reflete também, né, isso vai mexer com muita coisa. A gente precisa ter atenção para conseguir lidar e passar por mais esse eclipse, que não há dúvidas que a gente vai conseguir passar por isso. Então eu já tinha até mostrado essa mandala, porque ela é a mesma mandala da Lua Nova, né? É o mesmo momento do eclipse e da Lua Nova. Então as energias que estão atuando ali, ou seja, Plutão, Saturno, os nodos, né? Tanto o nó do norte quanto o nó do sul, cabeça do dragão e cauda do dragão, que o pessoal adora falar, e que traz as energias kármicas para o mapa e tira as energias kármicas. Então, no momento de luz, né, bem próximo ali do nó do norte, isso é comum em momentos de eclipse, a gente pode iluminar justamente essa parte em que há a saída de energia, né, desde que faça esse trabalho de purificação, a gente pode trazer mais luz, diminuir a escuridão, né? Então, é como se a gente entendesse cada vez mais o que há de negativo em nossa essência, e quanto mais consciência a gente tiver, melhor vai ser para iluminar, para estar vibrando ali na positividade. E eu gosto sempre de lembrar que em períodos de eclipse, né, 2 dias antes, a partir do dia 18 até o dia 22, a gente tem que fazer uma espécie de autoexílio, de se blindar das confusões do mundo, que não estão sendo poucas, né? Trazer ali uma certa paz, né? Cultivar uma certa paz, uma positividade, afastando do negativo, afastando dessas energias que podem afetar e fazer com que a gente se torne suscetível, lembrando sempre que isso é principalmente para aqueles que vão ser impactados pelo eclipse. E a gente só consegue ver isso analisando o mapa natal de cada um, né? Para ver os aspectos, ver as posições e saber ali se está sendo impactado ou não. Mas se tiver planetas pessoais, ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente e meio do céu, no grau final de Áries, é muito provável que esse eclipse te afete de uma certa forma. Aí tem uma técnica que a gente usa para ver se de fato, né, não é só o grau ali, é preciso toda uma posição, uma inclinação para a gente saber se de fato está pegando nesses pontos do mapa. Isso é só possível a partir do momento que traça o mapa. E o pessoal que tem ali também esses mesmos planetas no início de Touro e no Escorpião. E ficou faltando falar também do Libra, né? O pessoal que tem aí esses mesmos planetas também no final de Libra pode sentir os efeitos desse eclipse em menor grau, porque a sombra não passa pelo Brasil. Então a gente tem que considerar sempre aonde está a sombra, né, do eclipse, principalmente aquele conezinho de sombra muito pequenininho ali, vai ser como se fosse um foco muito direcionado. Naquela região pode acontecer várias coisas. O eclipse a gente fala que causa um certo abalo vibracional, então é comum que aconteçam de fato abalos sísmicos e marés agitadas, tudo isso. É uma energia, é um foco muito intenso, então por isso que é preciso ter aí uma certa atenção. E atenção também aos ânimos inflados, né? Por mais que seja o grau anarético de Áries, ainda é o signo de Áries e ainda traz uma certa irritação e impaciência para o emocional. E a partir do emocional, como eu mostrei lá, que entram essas cargas. Quem assistiu o vídeo da alunação completo sabe que a gente vai ter uma lua cheia em um eclipse no signo de Escorpião, no dia 5 de maio. Então a gente precisa se preparar também, fazer todo um trabalho de limpeza emocional, de estar bem, de jogar fora, enfim, tudo aquilo que eu já falei no vídeo anterior, mas que se não for feito, é um potencial de trazer esse eclipse e manifestar de forma negativa. O eclipse tem aspectos positivos? É claro que tem. Tem muita gente que ganha dinheiro com o eclipse.
No período medieval, por exemplo, quem detinha esse conhecimento sabia que se atacasse durante o eclipse, o pessoal tinha, os astrólogos da época sabiam disso. Ele tinha uma chance maior de pegar o inimigo desprevenido e, portanto, vencer ali uma batalha muitas vezes. Então, o problema era quando os dois tinham essa informação, então o outro já estava preparado. Mas isso para ilustrar o quê? Que com conhecimento a gente consegue lidar assim com uma força intensa quanto um eclipse. Mas é preciso iluminar, né? Trazer luz sempre e principalmente afastar a negatividade. Mata o mal em ti que o mal do mundo não te atingirá. É a frase do Krishnamurti que eu acho assim perfeito para o momento de eclipse. Então, se a gente está na negatividade, se a gente está vibrando nessas correntes que são de ódio, de coisas negativas, que tem o objetivo principal de atrasar a evolução humana, a gente está muito suscetível a entrar negativamente nesse eclipse. Veja bem, não é que eu vou ser afetado ou não é questão disso, é questão de como nós seremos afetados. E para que haja o efeito positivo, a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter até uma sabedoria em lidar com a energia em si e manifestar o que há de positivo. Se você não conhece o mapa, não fica aí despreocupado, preocupada não. Se coloque numa posição de positiva, né, vibrando com o que há de positivo em você, de acordo com a sua crença, dá o nome que você achar que deve. Conecte-se internamente com essa força divina e traga a luz para si e também para o mundo, né? Porque a gente está aqui para ancorar luz e espantar a escuridão, o negativo, por assim dizer. Mas a gente só consegue fazer isso quando compreende o negativo em nós mesmos e a partir dali a gente vai limpando, né? Deixando a coisa mais leve, afastando dessas correntes que estão muito fortes no mundo de negatividade e não importa o lado, todos os lados têm essa tendência atualmente, mas a gente precisa se resguardar e trabalhar internamente para fortalecer o nosso interior. Porque aí o eclipse não derruba a gente. Ou se a gente for abatido por ele, a gente consegue dar a volta por cima, ressurgir das cinzas e transformar derrota em vitória. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Estou postando esse mesmo conteúdo no comunidades do YouTube, assim fica tudo num lugar só. Para quem quiser saber mais sobre o mapa natal e saber se vai ser afetado ou não por esse eclipse, pode me chamar no WhatsApp, marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre e ainda mais durante esse período de eclipse. Tudo de bom e luz para todos!